Boletim Focus com as expectativas do mercado, relatório aí da última semana, né, divulgado hoje de manhã. A gente tem aí o IPCA, que é a inflação aqui do país em 2022, com uma variação para cima pela segunda semana consecutiva em 5,63%. Há 4 semanas era 5,71%, há uma semana 5,61%. Para 2023, o IPCA ficou estável pela segunda semana consecutiva em 4,94%, há 4 semanas estava em 5%. Para 2024, aqui a gente dá uma olhadinha, está estável pela segunda semana consecutiva também em 3,5%. Já o PIB em 2022 estava pela segunda semana consecutiva em 2,76% de crescimento. Há 4 semanas estava em 2,70%. Já em 2023, cresce pela sexta semana consecutiva em 0,70% e há 4 semanas estava em 0,54%. Em 2024, cresce pela segunda semana consecutiva em 1,80%. Há 4 semanas estava em 1,70%. Já o câmbio em 2022 fica estável pela 15ª semana consecutiva, assim como em 2023, ambos os anos em R$ 5,20, em 2024 em R$ 5,10, estável há uma semana. E a Selic, a taxa básica de juros, em 2022 permanece em 13,75% ao ano, já há 20 semanas consecutivas, né? 2023 permanece em 11,25% ao ano, já há 9 semanas, e 2024 em 8% a taxa Selic, aí estável há 17 semanas. Deixa eu chamar aqui o Gustavo Sung para falar comigo, fazer essa leitura. Gustavo, bom dia, seja muito bem-vindo aqui à nossa conversa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite novamente. Bom dia, Bia. Bom dia, pessoal, investidores. Começamos uma semaninha aí, bem ligado com todas as notícias aí que a Bia está trazendo. Deu uma travada ou fui eu? Voltou. Tudo certo comigo aqui? Tudo certo. Eu não sei se fui eu que travei ou se foi você, mas deu uma travada aqui para mim. Mas só então, novamente, bom dia aí, pessoal, investidores. Bia, obrigado aí pelo convite. Bom, Gustavo, a gente viu aqui, né? Opa, te tirei aqui. O Boletim Focus. Quais são os destaques, na sua visão, desse boletim para essa semana, e especialmente, né, que é uma semana após eleições, né? Acho que o ponto principal da mensagem do Focus que eu vejo é que pós-eleições a gente não teve grandes mudanças drásticas que poderia ter mudança de expectativas. Acho que a gente teve diversas questões que você trouxe, principalmente de aumento de gastos ou acomodação de gastos, e a gente não viu o boletim Focus como um todo mudar de forma drástica. O câmbio ficou estável. Eu acho que a inflação subiu um pouco ali. Ele vinha uma tendência de queda umas semanas atrás, voltou a subir, talvez muito por conta de um possível aí o reajuste nos combustíveis que pode ver daqui para frente, dado aí o petróleo subindo um pouquinho nos últimos tempos, defasagem aí, o preço externo com o interno do combustível, da gasolina, nos últimos cálculos estava com uma defasagem positiva, ou seja, o preço interno está mais barato do que o externo, ou seja, isso está gerando um diferencial. O PIB me chama a atenção de 2023 que continua subindo. Hoje a projeção daqui da Suno é de um aumento de 0,7. Eu estou revisando minhas projeções. Acredito que esse número pode chegar até 1%, a depender de como vai dar essa transição e todas as políticas, especialmente quem vai assumir o Ministério da Fazenda e outras diretrizes econômicas. E a última mensagem que eu deixo é que 2024 está estável. Importante é que o Banco Central, para realizar sua política econômica, a política monetária, ao ver os juros e a inflação, ele não está preocupado muito com a inflação de hoje, os efeitos dos juros hoje. Ele quer entender e levar que a inflação converja para a sua meta de longo prazo. Então ele está de olho mais em 2023 e um pedacinho lá preocupado com 2024. E o importante é que essa inflação de 2024, se a gente olhar 4 semanas atrás, estava em 3,47. Nos últimos meses ele estava com uma trajetória um pouquinho de alta,
para 2024, que gerou preocupação no comitê. Até dois diretores do Banco Central, umas 2 reuniões atrás, votaram contra a grande maioria, muito por conta da inflação de 2024 está subindo. Então, ele falou: ó, pessoal, para a gente poder não perder a nossa meta de longo prazo, vou pedir aí mais 0,25. Foram só apenas 2 votos, até a grande maioria queria estabilidade, ou seja, 3,75 na época. E o bom é que a gente está vendo aí nas últimas semanas que a inflação de 2024 está estável. Está acima da meta, do centro da meta, mas está estável. Acho que é o mais importante. E aí eu acho que o Banco Central vai ter um trabalho um pouquinho mais fácil, dado que as expectativas aí estão mais de acordo com aquilo que esperava e não está subindo. E para o investidor se guiar aí, né, nos seus investimentos, o central agora, o foco é olhar para 2023 e 2024? Acredito que sim, a gente tem um pedacinho de 22 pela frente, claro. Eu acho que a questão política doméstica no Brasil é a questão principal. A gente pode até conversar, Bia, mas acho que a gente escreveu aqui na Suno, vai sair o relatório hoje aqui de macroeconomia, justamente com a nossa análise pós-eleições. E a pergunta essencial que eu trago no relatório é: qual Lula, qual PT teremos em 2023 e 2024? Eu acho que essa transição é muito importante para a gente entender as diretrizes que vão refletir sobre câmbio, inflação, juros e assim por diante. Se a gente vê um PT, um Lula mais Lula 1, vamos dizer assim, quando colocou o Henrique Meirelles para comandar o Banco Central e até realizou uma política fiscal um pouco mais responsável do que o Lula 2, e até quando a gente teve Guido Mantega com Dilma, que daí a gente viu um aumento da gastança dos cofres públicos abrir, e então a gente vai ter essa dicotomia: qual Lula teremos pela frente? E aí isso pode refletir em todas as variáveis macroeconômicas. Por isso que até, pessoal, deixo a mensagem: eu sei que vai haver muitas notícias pela frente, mas eu acho que tem que ter cautela, tem que ter, não vamos fazer grandes mudanças nas nossas carteiras só simplesmente porque notícias saem. Até você mostrou muito bem, primeiro veio a PEC de transição, aí o mercado não recebeu de forma tão boa, apesar de saber que vai ter mais gasto no que vem, frente aí diversos pontos que foram levantados. Mas a PEC talvez não tenha sido bem recebida. Depois fizeram uma sugestão, como uma conversa com o TCU para poder rever o orçamento. Então tá aquele, muitas vezes eles só jogam as coisas na mesa para ver a reação das pessoas, depois falar: então, vamos fazer diferente. Então eu acho que a gente tem um pouquinho de calma para ver, com certeza. E equipe econômica, quem vai assumir o Ministério da Fazenda junto com os seus secretários, projetos, outros ministros, eu acho que é o que vai definir muito os ânimos do mercado, dos investidores e aí, principalmente aí para 2023 e 2024. Então dá para falar que essas análises e expectativas para 2023 e 2024, elas são preliminares ainda, né? Sem a gente saber muito bem como vai ser o próximo governo. Acredito que sim. Eu acho que a gente está uma semana após eleições, a gente está de novo. Eu acho que uma série de notícias que estão sendo circuladas, teve convite do parceiro lá na Resende. Vamos esperar. Eu estou muito nesse sentido, porque a gente pode ver Henrique Meirelles, Lara Rezende, Persarida, pode vir outros nomes, até Felipe Salto, que é um cara importantíssimo. Teve Bernardo Api para tocar a reforma tributária, mas como também a gente pode ver aí uma voltada mais intervencionista. O Ministério da Fazenda, que é político, mas voltar aquelas políticas que houve na época da Dilma, de corte de impostos, intervenções, que daí vai piorar muito o cenário desse Boletim Focus. Então eu acho que eu pegaria um pouco pela parcimônia e cautela para qualquer definição. Eu sei que vai gerar volatilidade, aqui na Suno a gente sabe que volatilidade gera oportunidade, mas eu acho que tem que ter um pouquinho de calma para entender. E eu só ressalto que um dos pontos importantes que eu vejo, que a gente também traz, é a autonomia do Banco Central, porque até lembro aí em 2014, um dia antes da reunião do Copom, saiu nos bastidores que a Dilma tinha chamado o Tombini na sala dela em relação a subir ou não os juros. Isso fez com que o Banco Central perdesse total sua credibilidade. E agora não, a gente tem uma autonomia do Banco Central,
e que diversas vezes em seus comunicados ele deu uma puxão de orelha no governo federal porque estava gastando muito, e já no seu última ata já ressaltou: se a gente vê que a política fiscal está piorando as expectativas de inflação, a gente tem uma perda aí de sustentação e os preços começarem a subir, a expectativa piorar, a gente vê um mal-estar, o Banco Central vai subir juros, independente do que aconteça, para segurar essa inflação. Muito por quê? Porque tem a autonomia do Banco Central. Imagine os políticos novamente tentando interferir ali nas decisões de subir ou não juros. Eu acho que essa autonomia é muito importante aí, é uma âncora de política monetária essencial aí que pode segurar um pouco 2023, 2024. Perfeito, né? E para a questão do IPCA, né? A gente tem divulgação essa semana de IPCA e por muitas semanas a gente viu aqui no Boletim Focus, pelo menos para 2022, o IPCA caindo, né? IPCA caindo, o PIB subindo. Aí o PIB deu uma estabilizada, agora já está 2 semanas estável e o IPCA está voltando a subir. E a expectativa para o IPCA, né, de outubro é de um IPCA positivo, né? Sem deflação, uma inflação. Qual que é as expectativas da Suno, a sua também, sobre a questão da inflação para 2022 e se isso tem que ser algo que o investidor tem que olhar com mais atenção? Só para quem não conhece, Bia, se você desceu o Boletim Focus para a segunda página, isso aí, para quem também que tiver na dúvida, só subir um pouquinho e aí tem as expectativas mensais, tá? Até o final do ano, então a inflação tá aí de 0,42, tá? Aqui na Sul a gente está com uma inflação de 0,37, muito próximo, para fechar o ano a 5,7. Tem questões, três pontos acho que principais aqui estão um pouco no meu cenário. Primeiro é que os impactos que a gente teve da redução dos impostos vão já ter perdido um pouco de efeito, tá? Sobre a questão dos combustíveis. Tem questões sazonais, que no final do ano a gente sempre tem uma inflação um pouquinho mais positiva, por conta de festividades, Natal, férias, então, e outras questões que eu acho que final do ano é um pouquinho mais forte. E é possível que a gente veja algum reajuste aí do preço dos combustíveis no final do ano, dado que o preço lá fora voltou um pouco a subir com o petróleo, chegando a 96 até o último dado que eu vi. Tava 90, aí subiu um pouquinho, a defasagem, vamos ver até onde a Petrobras aí, não é certeza, pessoal, que vai existir um reajuste ou não, mas de novo, tem que colocar no nosso cenário, tem que entender aí se vai influenciar, tem uma probabilidade de acontecer, é, mas, de novo, nas últimas semanas aí a gente está vendo uma defasagem entre os preços. Que pode fazer? Então, o meu cenário está um pouquinho parecido. O Boletim Focus está 5,63 para acabar o ano, o meu 5,7. Eu acho que não tem muito aí de diferente entre os cenários, né? Não deve vir uma grande surpresa, então, né? Acho que não, acho que não. De forma assim positiva, acho, acredito que sim. A gente lembrar, pessoal, por que aconteceu deflações nos últimos meses. Primeiro, redução da alíquota do ICMS, que era 25, foi para 17, 18 em alguns estados, né? Pela média. Redução aí, corte até do PIS/COFINS sobre também alguns gasolina e etanol. Isso fez com que caísse muito. Até o ICMS para questões de comunicação, né? TV por assinatura, telefonia, isso também ajudou. E por fim, teve uma redução do preço de alimentos lá no exterior, né? As commodities agrícolas elas caíram, desaceleraram nos últimos meses, o que ajudou também aqui no Brasil. A gente tem uma leve redução dos preços dos alimentos, que também ajudaram aí o PCA a desacelerar como um todo.